A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde, programa que sempre pensa com carinho em temáticas especiais para que a gente possa levar até você muita informação. Chegamos em novembro e é claro que a gente precisa falar do Novembro Azul. Mais uma vez convidamos o Dr. Rodrigo Barros, que ele aceitou o convite. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Tudo bem, Tati. Obrigado, é sempre uma honra, um prazer poder estar aqui. A gente agradece, a gente sabe que a agenda é concorrida, né? Além da agenda, está sempre participando de congressos, né? Sempre antenado, né? De olho aí as novidades, né? Em toda a área aí da urologia, mas aí consegue um tempinho, vem aqui, deixa informação para a gente agradece demais. Eu que agradeço. Doutor Rodrigo, vamos lá. Novembro Azul chegou, um momento aí para a gente falar bastante, né, sobre prevenção, sobre exames, sobre novas técnicas. E aí a gente queria saber se teve algum avanço recente no tratamento do câncer de próstata e que os homens que estão assistindo a gente deveriam saber. Bom, Tati, muitos avanços vão acontecendo, né, ao longo dos anos. A medicina vem evoluindo no tratamento do câncer, em especial no câncer de próstata. Eu poderia dizer aqui muito sobre a cirurgia robótica. Eu acho que a cirurgia robótica, embora já esteja há muitos anos no mercado e disponível para o tratamento do câncer de próstata, a gente vê que esse método, essa técnica, ela vem se difundindo mais, ela vai se tornando mais acessível no mercado. Cada vez mais nós temos hospitais com a plataforma robótica e a robótica que você tinha uma plataforma exclusiva, hoje você tem várias outras possibilidades, tem plataformas robóticas do Japão, da China. Isso é interessante porque vai diminuindo, né, os custos e vai tornando mais acessível aos pacientes. Então isso eu acho que está sendo um grande avanço, de maneira que, como aconteceu com a cirurgia laparoscópica, muito provavelmente daqui a um tempo a gente vai ter, de uma forma bastante acessível e disponível, a cirurgia robótica para o tratamento do câncer de próstata. E quando a gente fala da cirurgia robótica, a gente fala o quê? Numa recuperação mais rápida, numa cirurgia mais precisa? O que a gente pode destacar dessa cirurgia? Se a gente for avaliar cruamente os estudos, e avaliar os resultados oncológicos e funcionais, o que eu estou querendo dizer? A cura do câncer e os resultados com relação à continência urinária e função erétil. Então, se a gente for avaliar isso, em longo prazo, um paciente que operou-se, quer seja por cirurgia robótica, cirurgia aberta ou laparoscópica, o que a gente tem nos estudos é que os resultados vão ser semelhantes. Tá? Mas a cirurgia robótica, por ser minimamente invasiva, ela já te proporciona de imediato uma cirurgia menos traumática, uma recuperação mais precoce, um paciente que vai retornar às suas atividades mais precocemente e, obviamente, os cirurgiões robóticos hoje que estão fazendo a cirurgia com alto volume, se você for compará-los com cirurgiões que fazem outras técnicas, aberto ou laparoscópio, pela experiência, eles vão ter melhores resultados. O contrário também é válido. Se você pega um cirurgião robótico que está na sua curva de aprendizado, que tem poucos casos, se ele não for bem assessorado, tiver um outro cirurgião mais experiente por trás, apesar da técnica robótica, provavelmente ele vai ter resultados inferiores a quem já tem muita experiência, muitos casos com a cirurgia aberta ou laparoscópica, que são as outras técnicas. Entendi. Agora, além do câncer de próstata, quais outros problemas assim, urológicos comuns que a gente entende que é pouco discutido, né? Pouco falado? Tati, assim, na verdade,
hoje a urologia tem a intenção de avaliar esse homem com uma saúde mais global, de uma maneira mais global. E a gente não fala só em saúde urológica. Obviamente que quando a gente fala em urologia, a gente fala de próstata, né, no caso do homem. Não só o câncer de próstata, a gente tem a hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento benigno da próstata, onde metade dos homens depois dos 50 anos vai ter algum grau de aumento benigno da próstata. Isso nem é falado, né? Assim, fica tudo quietinho. E na verdade isso que leva o homem às vezes ao consultório, porque o câncer de próstata ele costuma ser silencioso, o paciente não tem sinal nem sintoma nenhum. Mas quando o paciente tem algum sintoma para urinar, o jato está fraco, ele tem que fazer força para urinar, vai muitas vezes ao banheiro, na maioria das vezes isso está associado ao aumento benigno, à hiperplasia benigna, porque essa próstata ela cresce, o canal da uretra passa bem no meio dela, então ela comprime o canal da uretra. Então, esses pacientes vão ter sintoma, os pacientes com câncer de próstata não. E quando a gente fala na saúde mais global, eu estou falando de você avaliar esse paciente, ver como é que está a pressão arterial, os níveis de colesterol, de glicose, falar de exames preventivos que vão além da urologia, como uma colonoscopia, falar de vacina. Então, cada vez mais a gente está tentando ter uma visão mais holística, uma visão mais global da saúde desse homem, para que ele tenha uma maior longevidade. Que ótimo, né? Seguindo o exemplo das mulheres, né? Que a gente faz ali o passo a passo direitinho. Então, ter esse contato, chegar no urologista, ter esse pedido médico e conversar também, né, doutor Rodrigo? Sim. É importante isso, né? Sim. Ele chega e fala, isso aqui tá estranho, isso tá diferente. Que eu acho que é o local, né, seguro que ele tem para falar e também para ficar prestando atenção nessa saúde, né? A gente puxa a orelha dos homens porque eles fogem muito. Mas isso tem mudado também, né? Tem mudado e a gente tenta... quando o médico ele cria uma relação com o paciente, ele se sente à vontade em tocar em diversos assuntos. É muito comum o paciente ir ao consultório, a gente resolver o que tem para ser resolvido do ponto de vista de saúde e o paciente vai nos confidenciar outras questões, outros problemas, que por vezes, às vezes até a gente tem exemplos positivos de outras pessoas que passaram por aquilo e às vezes a gente consegue ajudar o paciente também nesse sentido, não é só ver problemas físicos, né? Eu acho que ajudar com relação à saúde mental também isso é muito importante. Importante demais, né? Agora, como a tecnologia tem ajudado no diagnóstico e tratamento na urologia? A gente falou aí da cirurgia robótica, né? Mas nesse diagnóstico tem algo que a gente possa destacar? Os pacientes falam, quando a gente diz para o paciente que ele tem que fazer um exame de toque, né? O toque retal, é quase que automático, eles perguntam, poxa doutor, mas ainda não surgiu uma coisa mais nova? Um examezinho aqui de sangue, tirar uma gotinha de sangue do então, dedo. Eu vou falar algumas coisas que são importantes, alguns conceitos. Primeiro, que o exame de sangue, que é o PSA, ele é o principal marcador que a gente tem para o câncer de próstata, mas ele não é 100%. E em 20% dos casos, os pacientes podem ter um câncer de próstata mesmo com o PSA normal. Daí se justifica você fazer o exame de toque. Na verdade, são exames que se complementam, são ferramentas que vão nos ajudar a levantar uma suspeita do câncer de próstata. O que vem evoluindo de uns anos para cá é o uso da ressonância. Antigamente, quando você tinha um PSA alterado, né, ou um exame de toque alterado, automaticamente você fazia uma biópsia da próstata, que era uma coisa um pouco às cegas, né? Você ia lá, passava um aparelhinho pelo reto, por via transretal, um ultrassom e colhia alguns fragmentos de maneira aleatória. Hoje, com a ressonância, um exame que evoluiu muito, ela consegue te dar uma classificação que vai te dizer se, através de achados de imagem, se aquele paciente ele apresenta uma suspeita de câncer de próstata ou não, se ele tem um risco baixo de ter um câncer de próstata ou não, de acordo com aqueles achados de imagem. Então, um paciente que ele tem alguma alteração no PSA ou que você ficou na dúvida com relação ao caso dele, a ressonância ela vai te nortear, te dizendo, olha, esse paciente, de acordo com a imagem, é de baixa suspeição para um câncer de próstata. Então, você pode continuar observando, ser mais conservador. Mas, por outro lado, ela pode te mostrar uma imagem fortemente suspeita e que não só vai te levar a
indicar uma biópsia, como essa biópsia ela vai ser mais assertiva, porque ela já vai orientada diretamente para aquela lesão. Eu acho que isso facilitou muito a nossa vida, facilitou a vida dos pacientes. A gente tem poupado os pacientes de muitas biópsias desnecessárias, e quando a gente indica biópsia, acaba que essa biópsia ela vai ser mais fidedigna, ela vai ser mais assertiva no diagnóstico. Olha, que ótimo. Então vem sempre essa pergunta, né? Não tem nada mais moderno, né? E a mesma pergunta da mamografia, que muita gente faz, não tem outra coisa? Mas, gente, é necessário passar, né, doutor Rodrigo, por cada etapa, não pular as etapas necessárias, né? A gente não se arrepende. Eu acho que se arrepende de fazer exames preventivos, quem não faz, e dá o azar de lá na frente se deparar com um câncer mais avançado. É o que eu costumo falar. A gente fala muito em prevenção de câncer de próstata. Infelizmente, a gente não tem como prevenir o câncer de próstata. Sim. Se eu tiver que ter um câncer de próstata, eu vou ter, o meu paciente vai ter. Mas quando você faz os exames periódicos, você previne uma doença mais avançada, com desfecho desfavorável, né? Um estágio pior. Você consegue fazer um diagnóstico de uma doença localizada, onde você tem chance de cura acima de 90% com o tratamento. Olha, e é sobre isso, né? A gente, em novembro, bate nessa tecla, mas lembrando que a gente tem que falar sempre sobre isso, né? Às vezes a gente destaca o outubro rosa, o novembro azul, mas todo dia é dia de cuidar da saúde, deixar isso tudo em dia, né? Eu falo que nada melhor do que fazer um exame, está tudo bem, olha que maravilha. Fazer a nossa parte, né? Sem dúvida. Fazer a nossa parte. Agora, existe alguma estratégia, assim, eficaz para reduzir esse receio dos homens em buscar esses cuidados preventivos? Ou a gente tem que ficar na lábia mesmo aí falando, gastando bastante saliva? Assim, o que eu posso recomendar para os homens, casem com uma mulher que cuide da tua saúde, né? Porque ela vai marcar, né, a consulta. Quem marca a consulta é mulher, quem fica em cima é a esposa. Então, se você tem uma esposa que te ama, a mulher ela é mais cuidadosa, então ela vai ficar em cima, ela vai cuidar, e ela vai marcar, ela vai perguntar se você foi, se fez exame, se não fez. Isso a gente vê muito isso na prática. Mas, além disso, é tentar desmistificar as coisas, que é um papel social que a gente está fazendo aqui, que a gente faz no Novembro Azul, e não só no Novembro Azul. Eu acho que o Novembro Azul é um mês de conscientização, né, onde todas as atenções são voltadas para o câncer de próstata, mas é uma doença que acontece a qualquer momento. Todos os outros meses do ano, então a gente tem que trabalhar, né, diuturnamente, todos os meses do ano, para que a gente possa estar desmistificando, para que a gente possa estar tirando esse receio desses pacientes através de informação. E quando a gente fala de informação, isso é importante que fique claro para os pacientes, cuidado com a fonte da informação. Fique atentos com aonde vocês estão procurando essa informação. Hoje, todo mundo, qualquer um pode estar na internet, qualquer um pode estar falando, coisas que muitas vezes não são verdadeiras. Então, procure sites ligados a universidades, a sociedades, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana, universidades, né? Então, você vai ter fontes mais seguras. A gente tem a internet que pode ser usada muito a nosso favor, né, para entregar informação de qualidade, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que tem a fake news e essas informações chegam e às vezes a pessoa já não está querendo ir ao médico, né, já não quer passar pelo exame, ela vai acreditar, vai pegar como verdade, né? Então realmente é um alerta muito importante para a gente fazer, porque a gente está aqui, né, levando essa informação de qualidade para quem está em casa e de repente ele viu uma outra informação, se apega àquilo. Então é realmente importante deixar esse alerta, né? Vou chamar um intervalo rapidinho para a gente continuar o nosso papo. Pode ser? Sim. Gente, vou chamar o intervalo. Olha, é rapidinho. Já já a gente volta. Não saia daí. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos. Equipamentos de última geração. Um laboratório próprio de prótese dentária. Diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec. Aqui queremos ver você sorrindo sempre.
Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano, sempre à frente, por você e para você. Voltamos do intervalo e seguimos por aqui falando do Novembro Azul, levando informação séria, responsável até você. A gente costuma dizer que esse programa tem essa missão, né, doutor Rodrigo? E doutor Rodrigo já veio várias vezes com o doutor Norberto, né? Trazendo aí bastante informação. Eu falei, ó, tem que seguir, a gente tem que seguir. Inclusive, ele esteve aqui, deu entrevista, relembrou um pouquinho dessa época. Afinal de contas, foram 19 anos à frente do programa, né? Então, é uma missão, né? Um compromisso que a gente tem. Falei com ele que, olha, minha responsabilidade, falei, estar aqui, né? Fazendo esse papel, né? De entrevistar, perguntar, para levar informação para quem está em casa. Isso é muito importante, né? Eu acho que passar essas informações, né, de maneira séria e com evidência, acho que isso é muito importante. Isso é o motivo de eu estar aqui hoje. Tá certo. E a gente agradece, sempre agradece. Doutor Rodrigo, vamos falar um pouquinho dessa saúde mental, né? No outro bloco a gente falou sobre isso, desse olhar mais holístico, né? De olhar assim, esse todo, né? Esse homem, né? Tudo que está acontecendo com ele. E essa saúde mental, ela pode afetar assim, diretamente a saúde urológica, especialmente aí na disfunção erétil? Sem dúvida. É um conjunto de coisas que vai te tornar uma pessoa, de fato, como um todo, saudável e feliz. A gente sabe que isso não é fácil. Você chegar para um paciente e falar, olha, você tem que comer bem, você tem que fazer atividade física tantas vezes por semana, que você tem que dormir tantas horas. Com a vida que a gente leva, com as dificuldades do país que a gente vive, é muito difícil. Mas a gente tem que tentar. E aí é onde vem o papel do urologista, médico do homem, vendo a saúde desse paciente como um todo. Não só, você veio ver a próstata, fazendo um exame de toque, olhando o PSA, mas chamando a atenção para isso também. Quando o paciente chega, ele está cansado, mas como é que está o sono, né? Como é que está a sua vida social, você está fazendo alguma atividade física ou não, desencorajando esse homem com a prática de certos hábitos nocivos, como o tabagismo, o etilismo. As pessoas não têm noção, por exemplo, que o cigarro ele aumenta em muito o risco de um câncer de bexiga, por exemplo. Nossa. Elas acham que o cigarro só vai causar problemas pulmonares ou um câncer talvez de laringe, mas tem toda a relação. Então, são coisas que a gente tem que, a cada ano que o paciente vai lá e que a gente faz o exame, a gente vai tentando levar informações novas e importantes para que ele tenha uma saúde melhor. E a saúde mental, sem dúvida, ela é o pilar. Quem não está bem de cabeça não vai estar bem com o corpo de outras formas, porque você não vai conseguir fazer uma atividade física, você não vai ter cabeça para cuidar da tua saúde, fazer exames. E aí vai começando, essa conta vai chegando, né? Em várias áreas. E a gente vai pagar essa conta lá na frente. Entendi. Agora, a gente está falando aí desses hábitos, né? E aí, quais hábitos diários têm maior impacto positivo na saúde urológica? Acho que a gente já falou aí dessa atividade física, dessa alimentação, mas é sempre bom reforçar, né, doutor Rodrigo? A atividade física, eu sou muito fã, adepto, eu acho que traz inúmeros benefícios. Ela traz um benefício imediato, que você já libera endorfina e te traz um bem-estar muito grande, né? Qualquer prática de atividade física, é o que eu costumo falar com os pacientes. Faça o que te faz bem, o que você gosta. Não adianta eu falar para ele que ele tem que correr, se ele não gosta de correr, se ele tem que pedalar, se ele gosta de nadar, vai nadar. Se ele gosta de dançar, vai fazer uma aula de dança, vai ficar 1 hora dançando, mas a gente tem que fazer alguma atividade física que também seja prazerosa. Então você já vai ter 2 benefícios, vai ter o benefício do bem-estar mental e também os benefícios da atividade física, de queimar caloria, de melhorar a tua capacidade
né, respiratória, circulatória, né? Então, tudo isso vai te ajudar, inclusive, a combater e prevenir doenças. Existem inúmeros estudos que ajudam a combater diabetes, hipertensão arterial, que melhora a disfunção erétil. Então, a gente vai além da urologia. Olha que máximo. Então tá no topo, né, dessa lista. Junto com a alimentação ali. Eu acho que elas andam juntos. Juntos, dividindo, A gente né? vê pessoas que fazem muita atividade física, mas que se alimentam muito mal, né? Então, eu acho que elas se complementam, né? A pessoa tem que ter uma boa alimentação e, associada a isso, de alguma forma, adotar a prática de atividade física. Muito bem, fica essa dica, hein? Todo mundo anotando tudo aí. Agora, quais exames preventivos são fundamentais para a saúde urológica em cada fase da vida? Porque às vezes surge essa questão, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho 30 e poucos anos, quando eu tenho que procurar um médico urologista, quando eu tenho que começar? Existe, né, uma regra, existe aí uma idade que é onde é o foco maior ou, né, a partir de que idade esse homem pode procurar um médico? Essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque a mulher ela já tem o hábito de acompanhar a mãe. Quando ela é pequenininha, ela acompanha a mãe no consultório do ginecologista. Então, ela já está acostumada com aquele ambiente. Aquele ambiente, verdade. Quando ela menstrua a primeira vez, está ficando mocinha, a mãe já leva para o ginecologista dela, ela já está em casa. E ali, o ginecologista vai acompanhando essa mulher ao longo da vida. O urologista, não. O homem ele só vai ao médico quando ele, de fato, está nas últimas, né? Quando ele tem um problema... Ih, agora não teve não jeito. Tem jeito. Fugi até quando eu pude. Então, a gente não tem uma recomendação, com exceção do homem adulto, para o rastreamento do câncer de próstata. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, por exemplo, falo por exemplo porque existe uma divergência entre algumas sociedades, mas a Sociedade Brasileira de Urologia, por exemplo, ela recomenda que todo homem com mais de 50 anos procure um urologista para começar a conversar e fazer o rastreamento do câncer de próstata. Quem tem histórico familiar de câncer de próstata deve começar um pouco antes, aos 45. Mas a própria Sociedade Brasileira de Urologia, alguns anos atrás, iniciou uma campanha que se chama Vem Pro Uro, que é uma campanha que estimula os adolescentes a procurarem espontaneamente o urologista, para que nessa fase da vida o urologista possa tentar identificar alguns problemas que no futuro esse homem possa vir a ter, como por exemplo, se os testículos desceram, às vezes aquele homem ele tem um testículo que não desceu, aquilo nunca foi identificado como um problema, se ele tem uma fimose também que não foi resolvida lá na infância, se ele teve um desenvolvimento adequado, se ele tem uma varicocele, que seria uma dilatação das veias do testículo, né, da bolsa testicular, que isso poderá causar um problema de infertilidade lá na frente. Então, são muitas situações que numa conversa e no exame físico você já consegue avaliar. Não existem exames assim protocolares que você tem que fazer a cada fase da vida. Mas, de uma maneira geral, é interessante que um homem jovem ele vá ao urologista para pelo menos ele ter esse contato, para pelo menos ele conheça o seu corpo, que o urologista examine, que às vezes ele tive dúvidas com relação à sua sexualidade. E dali em diante, né, é interessante que um homem passou dos 40 anos, ele já começa a fazer um check-up geral, ir no clínico, um cardiologista para fazer exames laboratoriais, se ele pratica uma atividade física, um teste de esforço, aí já entram nas diretrizes ali da cardiologia, né, da clínica médica, que eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem que encorajar esses homens, porque, olha, você tem 40 anos, já é interessante você procurar um cardiologista para ele te acompanhar. O homem que passou ali dos 45, 50 anos, a gente já tem que falar que é interessante, é importante ele fazer uma colonoscopia, para o exame para avaliar a possibilidade de um câncer coloretal, que é muito comum também. Hoje a gente já fala em vacina, hoje eu pego o paciente meu e tento dar uma olhada, se ele... É difícil o homem ter um cartão vacinal, mas eu oriento, existem vacinas que estão disponíveis no sistema público de saúde, existem vacinas no serviço privado, mas são vacinas que previnem doenças que são extremamente prevalentes, como o herpes zoster, por exemplo, que é o cobreiro. Então, a gente tem que estar oferecendo tudo que tem um papel preventivo para esse homem também. E
explicando para ele que ele também vai, né, passar por esse processo. Porque ele vê, né, a esposa indo ao médico, fazendo exame, leva, inclusive, busca, mas ele não entende que ele precisa, né, desse momento aí. Hoje eu estava falando exatamente sobre isso com um paciente, que a gente estava falando de alguns exames que geram custo, exames que às vezes você demanda tempo para ir ao hospital, para fazer. Se é uma colonoscopia, por exemplo, todo mundo reclama do preparo do intestino, mas o ser humano, o homem especial, é muito difícil você convencê-lo de tomar iniciativa para fazer essas coisas se ele estiver saudável, se ele estiver bem. Entendi. Não estou sentindo nada, é isso que eles falam, né? Não estou sentindo nada. Ele só procura se ele estiver na dor. Então, você convencer um homem para ele tomar uma vacina, que ele vai ter um determinado custo, mas que ela tem 90% ou mais de eficácia, de prevenção de uma doença que é extremamente prevalente, quando ele olha ali o valor, às vezes, que ele vai ter que pagar, ele não vai pagar, mas ele vai gastar, vai fazer um churrasco, vai dar outras prioridades, porque ele está bem. Mas a gente tem que pensar que as coisas que são preveníveis, a gente tem que investir. Porque hoje você está bem, mas amanhã você pode pagar um preço por não ter prevenido aquilo lá atrás. Entendi. E a gente fica batendo nessa tecla para mostrar para eles que é super importante, né? Colocar nessa lista de prioridades. A gente se cuidar, né? Sim, e é uma coisa que a mulher ela não tem a propriedade para falar isso, mas eu falo aqui para você que está nos assistindo. Se você tem mais de 45 anos, tem histórico na família de câncer de próstata, ou se você tem mais de 50 anos, você tem que procurar um urologista para conversar sobre os problemas da próstata. Se você tem mais de 50 anos, você tem que procurar um profissional, um coloproctologista, um clínico para te indicar a colonoscopia. Porque a gente está falando de doenças que são extremamente prevalentes. Você tem que conversar com o seu médico sobre vacinas de doenças que também vão ser muito comuns. Então, eu já estou falando um leque aqui de pelo menos 5 doenças que você pode ou prevenir ou evitar de sofrer com elas. Olha. Somente através de ações preventivas. Tá vendo? E aí a gente passa essa listinha básica e eles fazem, eu costumo dizer que é fazer a nossa parte, né? O que eu posso fazer por mim, né? Vou lá, faço os exames, a gente faz a nossa parte dessa forma. Então, deixamos aí uma lista de alerta, né, doutor Rodrigo? Mais uma vez, um Novembro Azul aqui, né, para a gente deixar em destaque, para a gente levar essa informação para quem está em casa. Agora, quem quiser marcar uma consulta, quem quiser encontrar o doutor Rodrigo nas redes sociais, como é que faz? Hoje, só colocar o meu nome. O nome já aparece tudo, né? No Google já vai aparecer lá, Instagram. Tá lá Rodrigo Barros. Rodrigo Barros, urologista, Nova Friburgo. Então, tem tudo. Vai ter o meu site, acho que é www.rodrigobarros, urologista. O Instagram é Dr. Rodrigo Barros, urologista. Hoje a coisa mais fácil a gente encontrar as pessoas. Não tem como se esconder, né? Não tem como se esconder, mas é o que eu falei aqui. Procurem pessoas, olhem o CRM, olhem a formação dessas pessoas. Onde você está indo. Onde você está indo. Se é um site que está atrelado a uma universidade, a uma sociedade médica. Muito cuidado com a fonte com que vocês estão obtendo as informações. Tá certo, doutor Rodrigo, quero agradecer sua participação agradeço. aqui, né, esse repeteco, mas prazer. muito necessário, né? Então eu falo, a gente tem que abrir realmente espaço para falar, dar esse puxãozinho de orelha aí nos homens, mas assim, com responsabilidade, com carinho e, né, eu sei que a mulherada que está assistindo a gente já vai querer agendar, né? Opa, não agendei esse ano ainda. Mas quem não tem aí a esposa, não tem alguém para agendar, pode muito bem fazer esse papel. Ligar, agendar, marcar, conversar, né, doutor Rodrigo? Eu acho que às vezes já vai com esse medo do exame, né? Coloca isso na cabeça, mas essa conversa, anamnese, né? Saber tudo o que está acontecendo é um momento muito importante, né? Sem dúvida, Tati. Seja em qualquer fase da vida, né? Fizemos aí deixamos vários recados. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, vai ser um prazer sempre. Gente, doutor Rodrigo Barros sempre topando vir aqui ao programa para que a gente possa levar até você informação séria, comprometida, de qualidade, né? E de uma forma leve também, para que ninguém precise sair apavorado correndo, mas precisa sim cuidar da saúde. Então essa é a nossa missão por aqui, levar para você informações para que você cuide da sua saúde
e cuide da saúde de quem você ama. O Muito Mais Saúde vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Muito Mais Saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.